Olá, meu nome é Letícia, sou veterinária e hoje eu vou conversar um pouco sobre a importância dos exames complementares na medicina veterinária. Então é muito comum que durante uma consulta ou no final dessa consulta, o médico veterinário solicite alguns exames complementares como exames de sangue, raio-x, ultrassom e outros exames mais específicos para que sejam realizados no seu animal antes de fechar um diagnóstico, por exemplo. E isso é realmente necessário? Na maioria das vezes a resposta é sim, e por vários motivos. E o principal deles é por conta da comunicação. Então, por exemplo, um paciente vem no nosso consultório e o responsável fala que está com algum problema para urinar. A gente às vezes faz todo um exame físico, avalia, pergunta quanto tempo que isso está acontecendo, mas isso não pode não ser suficiente para fechar um diagnóstico. E assim pode ser solicitado exame de urina ou exames de sangue para saber se realmente está com alguma alteração nesse sistema. Ele não vai conseguir dizer para a gente se está com dor ao urinar, o que isso facilitaria bastante. Então esse é apenas um exemplo, isso acontece com todos os sistemas orgânicos e a gente fica dependendo algumas vezes dos exames complementares. Outro motivo para a gente solicitar exames complementares é porque às vezes durante a consulta existe uma falha na colaboração do paciente. Lógico, ele no meio da consulta ele não sabe que aquilo é para o bem dele, a gente até tenta condicionar muitas vezes a se acostumarem com a manipulação, mas em alguns casos isso não é possível, o animal pode ficar realmente assustado ou até agressivo durante a consulta. Isso compromete nossa avaliação, principalmente em casos de dor. Então, para a gente conseguir diferenciar se um processo é doloroso ou não, a gente precisa avaliar o comportamento dele e se o comportamento dele está todo modificado pela circunstância da consulta, isso acaba prejudicando nossa avaliação. Aí que entra um exame complementar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma palpação abdominal no gato e ele está todo assustado, medroso, eu não vou saber se aquilo é por conta de dor ou se ele realmente é um gato assustado. Então, a minha conduta seria pedir um ultrassom para saber o que está acontecendo, se realmente está tudo bem, se ele só é assustado ou se tem alguma alteração. Outro motivo para a gente pedir um exame complementar é para acompanhar um tratamento. Então, antes mesmo de iniciar um tratamento com uma medicação, é importante ter o valor basal do animal, saber qual que é, para a gente ter esse acompanhamento, saber se a medicação usada está tendo um efeito bom, se a dosagem está certa, se isso precisa ser ajustado. Então, tendo um exame anterior, a gente consegue fazer esse acompanhamento, o que muitas vezes acontece, a gente não tem nenhum exame de base e isso fica comprometido essa avaliação. Nós também solicitamos exames complementares durante algumas consultas de rotina, principalmente para animais mais idosos ou naqueles em que foi constatada alguma alteração durante o exame físico ou durante a conversa com o responsável. E isso também é importante porque mesmo que os resultados estejam dentro da normalidade, isso funciona como um parâmetro para o futuro. Ter um exame comparativo normal daquele paciente é muito importante para que quando ele tem alguma alteração, a gente consiga ver se mesmo dentro dos valores que a gente considera dentro da referência normal, eles estão diferentes do que antes ou se eles estão iguais. Então isso também é bem importante e a gente costuma sim pedir exames complementares nessas consultas. Além disso, também existem doenças que têm manifestações semelhantes. E esse é o caso mais comum para a solicitação de exames complementares, para fazer um diferencial. Existem exames, inclusive, que são específicos para algumas doenças e que só são solicitados se existe uma suspeita realmente dela no organismo. Um exemplo disso são os exames de PCR. Então, com eles, a gente consegue fechar melhor o diagnóstico e já entrar com um tratamento já direcionado, o que vai resolver o quanto antes o problema do animal. Então, diante disso, eu reforço a importância dos exames complementares, eles são sim fundamentais em alguns casos para a gente fechar o diagnóstico e também para acompanhar o tratamento do animal e acompanhar particularidades do organismo dele. E se você tiver alguma dúvida sobre o motivo pelo qual esse exame foi solicitado, eu sugiro que pergunte ao médico veterinário, que ele vai saber te explicar com precisão o motivo pelo qual ele está solicitando esse exame.